Deus, por favor, faz ele enxergar. Ela chorava de joelhos enquanto todos riam dela. O homem sujo e cego à sua frente tremia e o sol se punha atrás dos dois. Se o Senhor ouvir minha oração, eles vão saber que tu és real, disse a jovem. E então o silêncio tomou a rua. Ana era uma jovem simples, de coração puro, criada pela avó em uma pequena cidade do interior. Trabalhava em uma padaria e voltava a pé todos os dias, sempre com o mesmo hábito: dividir o pão que sobrava com um morador de rua chamado Seu Jonas, um senhor de barba grisalha, roupas gastas e olhar perdido nas sombras da cegueira. Enquanto muitos desviavam o olhar, ela se ajoelhava ao lado dele, sorria e dizia: hoje trouxe pão fresquinho, Seu Jonas. Deus não esquece de ninguém. Aquilo bastava para ele sentir-se humano outra vez. Mas a bondade de Ana começou a incomodar. Alguns fregueses da padaria zombavam. Lá vai a santinha dos mendigos, vai acabar pegando doença, diziam, rindo alto. Até o dono do estabelecimento, um homem arrogante chamado Raimundo, criticava. Gente assim é preguiçosa, vive de pena. E você, Ana, devia cuidar da sua vida. Certa tarde chuvosa, Ana encontrou Seu Jonas caído, tateando o chão com as mãos sujas de lama. As pessoas passavam apressadas, desviando o corpo como se ele fosse invisível. Ana correu, ergueu-o com esforço e o amparou sob a marquise. Suas mãos tremiam, mas seu olhar era firme. O mesmo olhar de quem acreditava que Deus podia mudar qualquer destino. No entanto, o que viria em seguida colocaria sua fé à prova diante de todos e transformaria o escárnio em espanto. Na manhã seguinte, Ana chegou à padaria com os olhos ainda vermelhos da noite mal dormida. O corpo doía, mas o coração ardia em compaixão. Levava um copo de leite e um pedaço de pão embrulhado num guardanapo. Do outro lado da rua, Seu Jonas se sentava na calçada, o rosto marcado pela cegueira e pela miséria. Ela atravessou com cuidado, mas antes que pudesse entregar o alimento, ouviu as risadas às suas costas. "Olha lá, a moça dos milagres!" zombou um rapaz, filmando com o celular. "Reza para ele enxergar, Ana. Vai que Deus está online hoje!" completou outro, arrancando gargalhadas da roda. O coração dela apertou. As mãos tremiam, mas não de vergonha, de tristeza. Por que tanta crueldade? Pensou, sentindo as lágrimas quererem cair. Mesmo assim, ajoelhou-se diante do velho e o alimentou com ternura. "Não liga para ele, Seu Jonas. Deus vê o que ninguém vê." Mas o dono da padaria, Raimundo, que observava da porta, atravessou a rua com passos pesados. "Ana, isso já passou dos limites. Você é o comentário da cidade. Gente rindo, cliente se afastando. Tá parecendo uma fanática", gritou ele. As pessoas se juntaram ao redor curiosas. O vento levantava poeira e o sol castigava o chão. Ana, em silêncio, segurava a mão do cego. Raimundo se virou para os outros e disse em tom de deboche: "Ela diz que esse homem vai voltar a enxergar, acreditam?" O murmúrio virou gargalhada geral. Ana sentiu o rosto queimar. Por um instante, pensou em fugir. Sentia-se pequena, fraca, exposta. Seu Jonas, com voz rouca, sussurrou: "Moça, não precisa mais vir aqui. Vão acabar machucando você." Ela respirou fundo e respondeu: "Enquanto o Senhor precisar de mim, eu venho. Deus não se envergonha de quem faz o bem." As risadas cessaram por um instante, mas Raimundo não se deu por satisfeito. "Então prova, Ana. Se teu Deus é tão poderoso assim, faz ele enxergar agora, aqui, na frente de todo mundo." Um silêncio pesado caiu sobre a rua. Ana olhou para o céu, depois para o rosto do velho. O medo era grande, mas a fé era maior. Mesmo humilhada, ela sabia. Aquela seria a hora em que Deus mostraria quem realmente estava no controle. Ana ficou de pé lentamente. As pessoas formavam um círculo, algumas com o celular em punho, prontas para registrar o fracasso da moça da fé.
Raimundo cruzou os braços, confiante de que tudo terminaria em vergonha. Mas o olhar de Ana estava sereno. Ela respirou fundo, segurou a mão do cego e disse com voz firme: Eu não preciso que acreditem em mim. Só preciso que Deus me ouça. Um murmúrio percorreu a multidão. O vento soprou, levantando poeira e folhas secas, e o sol, já mais baixo, tingia tudo de dourado. Ana se ajoelhou na calçada molhada, ainda com o uniforme da padaria. Seu cabelo, grudado pelo suor e pela chuva leve que começava a cair, brilhava sob a luz. Ela ergueu o rosto e começou a orar. Senhor, tu sabes que não faço isso para provar nada, mas para que vejam que o Senhor ainda está entre nós. Tu curaste os cegos antes e podes fazer de novo. Se for mentira o que sinto no coração, cala a minha voz agora. Mas se for verdade, abre os olhos dele, Pai. Mostra que o teu poder não mudou. Por alguns segundos, ninguém respirou. Só se ouvia o som da chuva fina e o choro contido de Ana. Seu Jonas permanecia imóvel, as pálpebras cerradas e as mãos trêmulas sobre os joelhos. Raimundo, com ironia, balançou a cabeça. Já deu, Ana. Deus não é mágico. Ela, sem abrir os olhos, respondeu: Não, Ele é pai. E um pai nunca abandona seus filhos. Aquela frase ecoou como trovão. De repente, o vento aumentou e um raio cortou o céu distante. Ana continuou, agora com lágrimas misturadas à chuva. Eu te peço, Senhor, não por mim, mas para que essas pessoas saibam que o teu amor é real. Então, o silêncio. A rua inteira parou. Até as risadas morreram. Um som suave, quase como um suspiro, veio de onde estava o velho. Seu Jonas levou a mão ao rosto, tateando os próprios olhos. Ana, tem uma luz, murmurou. Os presentes se entreolharam incrédulos. Raimundo deu um passo à frente, franzindo o senho. Que luz, homem! Tu és cego! Mas o velho continuava, agora com a voz embargada. Eu vejo uma luz e o teu rosto, Ana. Ela abriu os olhos, trêmula. Lágrimas corriam por sua face. Glória a Deus, sussurrou. O tempo pareceu parar. Nenhum som, nenhum movimento. Até o vento silenciou. As gotas da chuva que ainda caíam pareciam suspensas no ar, como se o próprio céu observasse o que estava prestes a acontecer. Seu Jonas continuava imóvel, com as mãos trêmulas sobre os olhos. Ana, ajoelhada diante dele, mal conseguia respirar. O coração batia forte e cada segundo parecia eterno. Ela sussurrou quase sem voz: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, algo mudou. Um leve brilho surgiu entre os dedos do velho. Não luz física, mas algo que irradiava esperança. Ele arqueou o corpo, levando as mãos à cabeça. Um gemido de espanto escapou de seus lábios. Ana, murmurou confuso. Tem alguma coisa acontecendo. As pessoas se entreolharam. Um dos rapazes que filmava abaixou o celular assustado. O velho começou a piscar repetidamente, os olhos úmidos, as pupilas reagindo à claridade. Por um instante, o reflexo do sol bateu em seus olhos e algo brilhou ali. Algo que ninguém jamais esqueceria. Eu tô vendo luz, ele disse com voz fraca, como quem acorda de um longo sono. Um burburinho tomou conta da multidão. O que ele disse? É brincadeira? Será que é verdade? As vozes se misturavam. Ana cobria a boca com as mãos, lágrimas escorrendo. Seu Jonas abriu os olhos de vez. Olhou em volta, confuso, como uma criança vendo o mundo pela primeira vez. Depois, fixou o olhar em Ana e um sorriso largo rasgou seu rosto enrugado. Eu tô vendo você! Moça, eu tô vendo seu rosto! Ana caiu de joelhos, soluçando. As pessoas deram um passo para trás, boquiabertas. O silêncio tomou a rua por completo. Até o som distante dos carros parecia ter desaparecido. O velho começou a rir e chorar ao mesmo tempo.
Olhou para o céu e ergueu os braços. Eu posso ver, glória a Deus, glória ao Altíssimo. Uma senhora idosa começou a chorar alto. Um rapaz se ajoelhou, atordoado. A moça que antes zombava cobriu o rosto, pedindo perdão entre soluços. A fé que havia sido motivo de risada agora se tornava um fogo que queimava o peito de todos ali. Raimundo, o dono da padaria, observava a cena com os olhos marejados. Suas pernas fraquejaram. Ele, que nunca acreditou em nada além do que podia tocar, agora via o impossível diante de si. Isso não é possível, balbuciou. Ana, ainda ajoelhada, levantou o rosto e respondeu com doçura. Para Deus, Raimundo, tudo é possível. O velho se aproximou dela e segurou suas mãos. Os dois choravam, cercados por dezenas de testemunhas. Ele tocou o rosto dela com reverência, como quem reconhece um anjo enviado à terra. Eu vivia nas trevas, disse ele, a voz embargada, mas Deus usou você para me mostrar a luz de novo. Ana sorriu. Não fui eu, seu Jonas, foi ele, só ele. A multidão começou a se ajoelhar. Gente que nunca orava agora dobrava os joelhos no chão molhado, chorando e agradecendo. Uma mulher levantou as mãos e gritou: milagre! Isso é um milagre! E foi. Um milagre diante dos olhos de todos. Aquele vídeo, gravado por quem antes zombava, se espalharia mais tarde pela cidade. E ninguém conseguiria negar o que viu. Médicos, vizinhos, jornalistas, todos confirmariam. O homem que era cego agora enxergava perfeitamente. Mas ali, naquele instante, nada disso importava. O que valia era a paz. Uma paz que desceu sobre todos como um manto invisível. O vento soprou de leve, balançando as árvores, e um raio de sol pousou sobre Ana e o velho como uma bênção vinda diretamente do céu. Raimundo, sem forças, caiu de joelhos, chorando como uma criança. O homem que antes ria, agora tremia diante do poder que não podia controlar. Ana se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus queria que você visse, Raimundo, mas não com os olhos do corpo, disse ela com voz mansa. Ele ergueu o olhar e pela primeira vez em muitos anos murmurou: perdão, Senhor, eu duvidei de ti. E ali, sob aquele céu aberto, ninguém mais duvidou. A multidão continuava em silêncio, tomada por uma reverência profunda. Aquele pedaço de rua, antes palco de zombaria, agora parecia um altar. A fé de uma moça simples havia se tornado o sermão mais poderoso que aquela cidade já presenciou. Raimundo, ainda de joelhos, não conseguia levantar. As lágrimas corriam pelo rosto endurecido de um homem que sempre se achara no controle. Olhou para Ana com humildade, a voz embargada. Eu ri de você, te humilhei, mas foi você que me mostrou quem Deus é de verdade. Ana balançou a cabeça suavemente. Não, Raimundo, foi ele quem se revelou. Eu só acreditei que ele podia. As pessoas começaram a se aproximar. Alguns pediam oração, outros apenas queriam tocar nas mãos de Ana e de seu Jonas, como se pudessem sentir um pouco daquela presença divina. O velho, ainda emocionado, olhava tudo com olhos marejados. Cada cor, cada rosto, cada reflexo do sol era um presente que ele saboreava como se fosse o primeiro dia de vida. Uma mulher, Dona Teresa, que também trabalhava na padaria, caiu em prantos. Eu também ri, Ana. Perdoa a gente. A gente esqueceu que Deus ainda faz milagre. Ana a abraçou e as duas choraram juntas. Deus nunca deixou de fazer, Dona Teresa. A gente é que deixou de acreditar. Raimundo se levantou com dificuldade, caminhou até seu Jonas e o abraçou com força. O velho retribuiu o gesto e o patrão arrogante que antes dizia mendigo não muda, agora dizia o Senhor me perdoa, eu fui cego de alma. O velho sorriu, sereno. Agora somos dois que voltamos a enxergar, meu filho. As pessoas começaram a aplaudir, mas não como quem celebra um espetáculo, e sim como quem glorifica algo maior.
um grupo se ajoelhou e começou a cantar um hino antigo, espontaneamente. A rua inteira se uniu em oração, e o nome de Deus ecoou entre as casas, entre lágrimas e sorrisos. Raimundo, transformado, pediu perdão publicamente a Ana, diante de todos. De hoje em diante, ninguém vai rir da fé de ninguém aqui. A padaria vai ser um lugar de bênção. E cumpriu. Dias depois, o primeiro café da manhã gratuito para moradores de rua foi organizado ali, e Ana passou a liderar orações todas as manhãs antes do expediente. Seu Jonas, agora curado, ajudava como voluntário, contando seu testemunho para todos que chegavam. Eu era cego, mas Deus me enxergou primeiro. A cidade nunca mais foi a mesma. O milagre não apenas abriu os olhos de um homem, abriu o coração de todos que presenciaram o impossível. Hoje, quando alguém passa por aquela rua, ainda sente algo diferente no ar. É como se o vento ali sussurrasse: Deus ainda faz. Ana segue simples, servindo com o mesmo sorriso. Seu Jonas, agora de olhos abertos e alma leve, costuma dizer: o maior milagre não foi eu voltar a enxergar. Foi todo mundo ver Deus comigo. E quem antes riu, hoje ora. Porque quando os homens dizem impossível, Deus apenas sorri. E transforma a vergonha em testemunho, lágrima em fé e a dúvida em certeza do seu amor eterno. Glória a Deus para sempre.